Você gostaria de estar desenvolvendo realmente uma mente que é disciplinada com aquilo que você sabe que precisa fazer diariamente e que realmente ataca e trabalha duro para que você venha alcançar os seus objetivos de uma maneira muito mais clara e não de uma maneira com que você vive procrastinando, sempre deixando para depois. Fique nesse vídeo que você vai entender 7 pontos que eu separei, que eu tenho certeza que serão transformadores para que você venha estar forçando a sua mente a viver essa disciplina de uma forma simples. Óbvio que nunca será de uma forma fácil, mas com esses 7 pontos, se você colocar eles dentro da sua rotina, tenho certeza que seus dias a dias serão transformados e que você terá muito mais disciplina. Já clica aqui em se inscrever, clica no botão do gostei, fica até o final, anota esses 7 pontos, coloque eles em prática. Quando eu passei a aplicar eles no meu dia a dia, eu vi uma mudança muito grande. São simples, não é nada de outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças, e eu tenho certeza que eles serão transformadores para você, para sua história e para sua jornada. Para que você venha alcançar grandes coisas, você precisa ter uma grande disciplina. Você precisa ter uma mente disciplinada para alcançar os seus objetivos. É ilusão você achar que você vai conseguir alcançar grandes resultados, seja financeiro, seja na sua saúde, seja nos seus relacionamentos, seja na sua família, se você não repetir os hábitos que você precisa repetir todos os dias. E para isso você precisa ter uma mentalidade que é uma mentalidade disciplinada e não uma mentalidade que procrastina. E hoje você vai entender realmente a como forçar o seu cérebro a ser uma pessoa disciplinada. E o primeiro ponto é justamente sobre as microvitórias diárias. Cada pequena tarefa concluída libera dopamina e isso faz você querer repetir aquele comportamento. Ou seja, sempre que você termina uma tarefa, é liberado um neurotransmissor no seu cérebro, que é a dopamina, que ela faz com que você venha a ter motivação e prazer para que você venha a estar repetindo aquele comportamento várias vezes. Ou seja, seu cérebro ama uma recompensa rápida. Então é justamente sobre você analisar as suas tarefas concluídas. E é sobre você ter microvitórias durante seu dia a dia. Como assim, João, microvitórias? Você acordar e arrumar a cama, você acordar e arrumar a sua cama, você acordar e arrumar o seu quarto, você acordar e, por exemplo, antes de beber o café, você beber uma garrafa de água. Isso faz com que você já venha se hidratar. Pequenas microvitórias que vão acumulando ali durante seu dia, que vão fazendo com que você venha ter mais disciplina com os hábitos mais difíceis que você precisa para você alcançar a sua meta, o seu objetivo. O hábito de, por exemplo, você treinar para que você venha ter o corpo que você precisa. O hábito de você estudar para você passar no seu concurso. Por você ter as suas microvitórias durante seu dia, como eu falei quase agora, acordar e arrumar sua cama, tomar água antes do café, podem parecer coisas muito pequenas que não fazem diferença, mas elas vão dando cada vez mais motivação para que você venha de fato ter esses outros hábitos mais complexos, que são os hábitos que de fato vão te levar até o seu objetivo. Então, lembre-se disso, o seu cérebro ama uma recompensa rápida. Então, comece a colocar essas microvitórias, esses pequenos hábitos diários dentro do seu dia a dia, para que você venha acumulando essas vitórias, e isso vai fazer com que você venha ir para o seu hábito principal de uma maneira muito mais fácil.
O segundo ponto é justamente sobre você ter clareza absoluta daquilo que você quer fazer. Quando você sabe exatamente o que fazer, seu cérebro economiza energia e não cria resistência. Uma das coisas que faz com que você venha terminar o seu dia cansado, que você venha terminar o seu dia e acabou não sendo um dia produtivo para você, é justamente o fato de você não ter clareza da tarefa que você vai fazer e daquilo que você vai executar durante o seu dia. Por isso que é muito importante você ter um caderno e anotar os seus hábitos. Porque o seu cérebro, ele tenta evitar tudo aquilo que é confuso. Agora, quando o seu cérebro tem clareza de que você vai acordar, você vai arrumar a sua cama, você vai tomar água antes do café, como eu falei agora, de que depois você vai tomar o banho gelado, depois você vai para o seu estudo, você vai estudar o livro determinado que você precisa estudar para o seu concurso. Depois de estudar, você vai para o seu trabalho. Aí meio-dia você vai pausar, você vai fazer o seu almoço, você vai fazer a sua meditação. Enfim, quando o seu cérebro tem clareza de tudo que ele vai fazer, pelo tempo que vai fazer, a chance de você de fato ter disciplina aumenta em um nível muito absurdo. Por que muitas das vezes você não consegue ter disciplina naquele hábito? Porque você faz ele quando você sente vontade e porque você não tem clareza de fato aquilo que você vai fazer. É como aquela pessoa que vai treinar e não sabe o que ela vai estar treinando naquele dia. Ela não tem clareza daquilo que ela vai executar naquele treino. Agora, quando a pessoa vai fazer academia, ela vai fazer o treino dela e ela sabe que hoje ela vai treinar perna, vai fazer 3 exercícios de quadríceps, 2 de posterior e 1 de panturrilha. Agora ela tem clareza do que ela vai estar fazendo ali, por exemplo, por 1 hora. Só de o seu cérebro ter essa clareza daquilo que ele vai executar, isso já faz com que ele venha gastar menos energia e, consequentemente, você vai ter mais energia para estar executando esse hábito. Logo, a disciplina se torna algo muito mais simples, muito mais fácil. Em terceiro, é justamente um ponto importantíssimo que muita gente erra e muitas das vezes até sem perceber, que é justamente sobre você criar um ambiente sem distrações. O nosso cérebro sempre busca o caminho mais fácil. Então, remover as distrações vai reduzindo o seu cérebro e a chance do seu cérebro de escolher o prazer imediato em vez do esforço. Você tirar ali as distrações, aquilo que está ao seu redor faz com que você venha ter muito mais disciplina. Vai reduzindo a sua chance de você escolher aquilo que você não deveria escolher. Por exemplo, você vai estudar e deixa o celular do seu lado. A chance de você se distrair é muito grande. E hoje a neurociência já nos diz que nós demoramos em média de 20 minutos para que a gente venha voltar a nossa concentração à atividade. Então você está lá estudando, tocou notificação do celular, você foi para o celular, você se distraiu, você demora 20 minutos para voltar ao seu foco ali no seu estudo. Ou seja, por isso que muitas das vezes você não consegue focar. Justamente por conta dessas várias distrações e, consequentemente, você não consegue se aprofundar no estudo. E sem esse aprofundamento, o estudo acaba não valendo de nada e você acaba não conseguindo ter disciplina. Entendo, o cérebro sempre vai buscar o caminho mais fácil. É muito mais fácil para o cérebro ficar rolando a tela no celular do que ter um tempo de estudo. A dopamina aqui é muito rápida pelo celular, por você estar rolando as redes sociais. Logo, ele vai preferir o celular. Então, é justamente sobre você eliminar as distrações. Deixar o celular na gaveta, tirar aquilo que pode vir a te distrair. Nós nunca vencemos o ambiente. O ambiente sempre nos vence. Agora, quando você está num ambiente organizado, com a mesa organizada, sabendo o que você vai fazer, isso
já te ajuda demais a você estar tendo disciplina naquilo que você, de fato, precisa. O quarto ponto, repetição até virar automático. Repetir o mesmo comportamento cria caminhos neurais fortes, tornando o hábito mais leve. É sobre você entender que o nosso cérebro, ele funciona mais ou menos como se fosse o nosso músculo. Quanto mais a gente treina o mesmo comportamento, cada vez mais nós estamos enviando um sinal para o nosso cérebro de que aquele comportamento é importante. Nós vamos criando cada vez mais caminhos neurais. Os caminhos neurais vão cada vez mais se fortalecendo com aquele mesmo hábito. E cada vez mais vai se tornando leve e fácil do seu cérebro repetir aquele hábito. Ou seja, quanto mais você repete aquele hábito que você sabe que você precisa, cada vez mais fácil se torna de você repetir ele outra vez. Até a própria ação gera motivação. Então é justamente sobre você repetir, mesmo sem vontade, porque vai chegar uma hora que esse hábito vai se tornar automático, assim como quando você escova o dente, e consequentemente o seu cérebro vai passar a querer aquele hábito novamente. Ou seja, você vai estar literalmente forçando o seu cérebro a querer aquele hábito. Entenda, tudo que você repete faz com que o seu cérebro venha querer aquilo novamente, seja bom ou seja ruim. Então é justamente sobre você repetir esse bom hábito, porque o seu cérebro vai pedir ele novamente para você. E aí cada vez mais vai se tornar simples você ter aquele hábito dentro do seu dia a dia. Mas você precisa vencer a barreira dos primeiros dias. Como o seu cérebro ainda não tem memória daquele novo hábito, no começo ele vai gastar muita energia para estudar, para treinar, para um novo projeto que você vai estar colocando em prática, enfim. Por ele não conhecer, por ele não ter memória daquele hábito, ele vai gastar muita energia. À medida com que você vai praticando, você vai criando memória sobre aquilo que você está fazendo durante aquele hábito. Logo, cada vez menos o seu cérebro vai gastando energia, cada vez mais aquilo vai se tornando automático. Por isso que é tão importante a repetição independente da vontade. Nosso quinto ponto é justamente sobre a regra dos 5 minutos. Quando você inicia por poucos minutos, você engana o seu sistema de recompensa e reduz a procrastinação. O cérebro ele tem a maior resistência dele justamente no começo. É quando você está deitado e você sabe que você precisa estudar, que você sabe que você precisa mandar o e-mail, que você sabe que você precisa ir lá treinar. Esse começo, essa resistência é sempre o mais difícil. Então é justamente sobre você enganar o seu cérebro falando que você vai lá por 5 minutos. O seu cérebro vai entender que, diga para você mesmo, eu vou por 5 minutos, ou pense, eu vou por 5 minutos. Isso vai fazer com que seu cérebro venha ver aquilo que você vai fazer como uma atividade que tem que vai ter um gasto energético muito baixo. Consequentemente, a chance de você ir lá e fazer é muito maior. Tudo que seu cérebro vê que é fácil, ele tem uma chance maior de ir. Por isso que nós temos uma chance muito grande de ficar rolando a tela no celular, porque é uma atividade que é fácil, uma atividade que é simples, uma atividade que tem um gasto energético muito pequeno. Logo, a gente tem uma facilidade muito maior de ir para esse hábito. Agora, quando você fala para você mesmo que aqui você vai fazer aquilo só por 5 minutos, obviamente você vai fazer o tempo que você precisa, o tempo que você estabeleceu, mas quando você fala para você mesmo que você vai fazer só por 5 minutos, você está enganando o seu cérebro e a resistência mental que você tem para com aquele hábito acaba sendo muito menor.
Nosso sexto e penúltimo ponto, também é um ponto muito importante, que pouca gente acaba comentando e falando sobre, mas é algo transformador, que é justamente sobre você recobrir a sua energia. Sono, alimentação, movimento. Baixos níveis de energia reduzem a sua dopamina e o seu foco, e você acaba ficando sem combustível mental. Ou seja, dormir, se alimentar, se movimentar vai te ajudar a você ter mais disciplina em tudo para a sua vida. Um cérebro cansado é um cérebro que não tem disciplina. Depois que eu passei a dormir mais, 1 hora mais no meu dia, eu vi como tudo mudou ali durante o meu dia. Então é sobre você entender isso. 1 hora de mais de sono, você melhorar a sua alimentação, tirar os fast food. Fast food é um alimento que vai fazer com que venha ter uma liberação de dopamina muito grande no seu cérebro, de prazer muito grande, e consequentemente para você ter um hábito mais difícil, de você ter um hábito mais trabalhoso, acaba sendo algo muito mais difícil. Ou seja, você comer muito doce à tarde faz com que você venha ter uma menor chance de treinar à noite, caso a noite seja o horário que você treine. Justamente porque o doce da tarde teve uma liberação de dopamina muito grande, que é justamente esse neurotransmissor do prazer e da motivação. Com sono, se você não tem uma boa noite de sono, você fica muito mais cansado. Quando você está cansado, você está muito mais propenso a não ser uma pessoa disciplinada. Então, tudo acaba contribuindo. Então, é muito importante você analisar o seu sono, tenha uma rotina de sono, tente evitar o celular ali antes de dormir. O celular acaba liberando melatonina, ou melhor, inibe a melatonina, que é justamente o hormônio que libera ali no nosso sistema para que a gente venha dormir, que nos dá o sono. Melhore sua alimentação, coma alimentos saudáveis. Isso vai influenciar também na sua energia, na sua disposição. E se você tem energia e disposição, a chance de você ser disciplinado acaba sendo muito maior. Então, tome muito cuidado com isso. E muitas das vezes, com pequenas mudanças, você vai ver como será muito mais fácil você se tornar e você ser uma pessoa muito mais disciplinada. E o nosso sétimo e último ponto é justamente sobre a autoimagem de uma pessoa disciplinada. A identidade influencia na sua decisão. Se você quer ser uma pessoa disciplinada, o cérebro vai te direcionar para ações que vão ser compatíveis. Se você se vê como uma pessoa disciplinada, se você fala que é uma pessoa disciplinada, se você fala que é uma pessoa saudável, você tem hábitos saudáveis. Se você fala que você é uma pessoa disciplinada, a disciplina faz parte de quem você é. E a ciência hoje nos diz isso de uma forma muito clara. E a própria psicologia comportamental já nos diz. As suas ações que você toma durante seu dia, elas estão totalmente correlacionadas com a visão que você tem de si mesmo. Como eu falei quase agora, se você se vê como uma pessoa saudável, você tem uma chance muito maior de comer saudável, de ter ali um treino durante seu dia. Agora, se você se vê como uma pessoa sedentária e você repete isso para você mesmo, seja em pensamento ou falando mesmo, a chance de você não treinar, de você odiar o treino, acaba sendo muito maior. O nosso cérebro age de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, tome muito cuidado com aquilo que você diz sobre você mesmo, com aquilo que você declara que você é, porque isso vai moldar as suas ações e, consequentemente, se você diz que é disciplinado, a chance de você se tornar uma pessoa disciplinada é muito maior. Agora, se você diz que a disciplina é algo horrível, é algo inalcançável, logo vai se tornar de fato algo inalcançável. Eram esses 7 pontos que eu ia trazer para vocês. E lembrando, tá? O nosso desafio de 21 dias
para que você venha estar eliminando a procrastinação, nosso desafio anti-procrastinação. Procrastinação é justamente esse hábito de deixar tudo para depois. Ele está aberto. Então, para você que quer fazer parte desse desafio dos 21 dias, onde você vai ter ali uma prática diária e entender a como de fato vencer esse que é um dos piores hábitos, que é o hábito de você sempre estar deixando tudo para depois. O ano aqui já está acabando. Talvez você passou esse ano inteiro procrastinando tudo. Então é hora de você de fato vencer essa procrastinação. E para você participar desse nosso desafio, para você entender melhor como ele vai funcionar, clica no primeiro link que vai estar fixado aqui nos comentários. Você vai vir aqui embaixo, vai clicar nos comentários desse vídeo. No primeiro link, você vai estar me chamando no WhatsApp e eu vou estar te explicando melhor como ele funciona. Onde lá dentro, diariamente, você vai ter uma prática simples para que você venha de fato transformar a sua mentalidade em uma mentalidade de alguém que age e não de alguém que procrastina. Seja de grandes coisas da sua vida, talvez da sua vida financeira, talvez da sua saúde, da sua vida profissional, seja das coisas mais pequenas do dia a dia, como beber água. Você vai entender como criar uma mentalidade que age e não em ter uma mentalidade que deixa tudo para depois. De forma simples e totalmente baseado na ciência. Era isso que eu ia passar para vocês hoje. Coloquem em prática, vivenciem tudo isso. Cliquem no primeiro link que está na minha bio para vocês participarem do desafio, que eu tenho certeza que será transformador para vocês. Vou tentar estar trazendo mais vídeos aqui para vocês no canal. Fiquem em paz, fiquem com Deus e lembrem-se, quando você muda a sua mente, a sua vida muda.